E como é que você tá? Tudo bem? Sexta-feira, né? Normalmente o pessoal já vibra sexta-feira, né? Eu até, por assim dizer, eu tenho essa mesma sensação quando chega a segunda, tá? Às vezes o pessoal tem aquela sensação, sexta-feira é o melhor dia. Eu tenho essa mesma expectativa positiva na segunda-feira. Mas cada pessoa acaba tendo essa mesma expectativa de acordo com a sua projeção de vida, a sua visão de vida, né? De acordo com as suas crenças. Faça um maravilhoso dia. Andréia Ogawa tá aí também. Seja maravilhoso o seu dia. E como a gente já tem falado aqui, hoje é o melhor dia da minha vida. É isso aí. E essa fala a gente já tem usado bastante ali no canal OPEV, né? O poder está em você. E isso faz total diferença no seu dia, uma vez que você tem convicção, né? Isso me faz lembrar algumas metáforas, né? Se você tem convicção sobre aquilo que você está falando, e mesmo que por um momento você não tenha inicialmente aquela convicção, né? Como diz a minha amiga Andréia, você começa a falar até que aquilo se torne uma verdade para você, né? Às vezes você vai ter que, em alguns momentos, algumas situações, tem uma técnica que fala sobre isso, justamente você fingir até que se torne verdade para você. E às vezes a gente fala, nossa, Tadeu, mas isso é estar mentindo. Vem cá, você não foi criança, não? Quando você era criança, vou te lembrar aqui, né? Você fingia que você estava fazendo comidinha. Você lembra? Hã? Você estava brincando com seus amigos, as suas amigas, e aí você fingia que você estava lá cozinhando, né? Você estava lá fazendo. Lembra quando é que você fazia o cafezinho? Né? Você estava fingindo? Você estava fingindo que estava fazendo o cafezinho, né? Você também estava fingindo que de repente estava comendo a comidinha ali de terra, de areia. Não é possível que você ficou comendo aquelas comidinhas de barro, de terra, né? Provavelmente não. Alguns ficaram tão envolvidos na imaginação que acabavam comendo, né? É isso aí, finja ser verdade até que se torne realidade. Isso mesmo, André. Então, lembra da história de criança. Faça um maravilhoso dia, vocês estão chegando aqui, olha, que legal. Ótimo dia para vocês. Mas finja até que se torne realidade para você, né? E não tem problema nenhum nisso, sabe por quê? Porque, como eu estou dizendo, você fazia isso quando você era lá criança. Eu estou trazendo isso para sua memória para você lembrar como era bom, né? E às vezes a gente vê, né, a criançada falando, eu quero crescer logo, principalmente adolescente, eu quero fazer 18 anos logo. Aí chega uma determinada fase, depois que viu que o racional, o mundo do lado de fora tem os seus conflitos emocionais e etc. Aí a pessoa quer voltar para o mundo de dentro. O mundo de dentro é justamente isso, é o mundo da criança interior, é o mundo da sua infância, né? Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo aqui para você viver uma vida infantilizada, a síndrome do Peter Pan. Não é isso, não. Né? Todos nós temos responsabilidades, não é verdade? Mas quando a gente fala de voltar a ser criança, né, é no aspecto imaginativo, porque a criança, o mundo da criança, ele dá tudo certo. Observe, o mundo da criança é um mundo onde tudo funciona bem, tudo dá certo. E se alguma coisa aparentemente não está dando certo, elas conseguem, elas revertem, elas fazem dar certo. Eu me lembro
uma das coisas que eu amava, né? Porque eu assistia, eu acompanhava, uma das coisas que eu gostava muito quando criança e eu ficava imaginando ser piloto, né? Duas coisas, né, que eu imaginava. Eu não, assim, não vivenciei isso na prática, na realidade, na vida, né? Na vida prática. Mas era uma coisa que eu imaginava muito. Uma das coisas que eu vivenciava bem no finalzinho da infância, início da pré-adolescência. Eu amava aquela coisa da Fórmula 1, principalmente os períodos, né, em que, na época do Ayrton Senna, nossa, como eu gostava de Fórmula 1, principalmente as narrações aos domingos, a cada 15 dias, domingo pela manhã, aquela narração do Galvão Bueno, emocionante, a música, né, tema da vitória, né, da Ayrton Senna, aquela coisa vibrante, e eu imaginava, nossa, como eu imaginava eu pilotando um carro de Fórmula 1 e como eu deixava para trás os meus adversários, eu ficava vislumbrando aquilo e repetia aquilo diversas vezes, sabe? É interessante. Eu falei de duas, né? Comentei essa é claro que no meu sonho, né? Nas minhas visualizações, uma coisa tão involuntária, né? Você começa a visualizar. Eu lembro que eu visualizava, às vezes estava visualizando no momento mais complicado, daqui a pouco eu ultrapassava o meu adversário e chuta quem era o campeão, quem é que vencia aquela corrida. Chuta. Obviamente que eu era o campeão, eu é quem vencia, eu é que me emocionava. A outra visão que eu tinha era com relação a futebol, né? Futebol também imaginava jogando. E olha que, assim, em termos de futebol, pessoal, eu não tenho habilidade nenhuma com futebol, assim, né? Já joguei, mas, assim, de verdade não é uma prática que realmente eu domine, né? Pode ser que se eu tivesse treinado para valer, com empenho, isso faria total diferença. Mas era uma coisa que eu imaginava. Eu ficava lá imaginando, né? E normalmente a minha posição de jogador era sempre meio campo articulador. Eu imaginava preparando ali a estratégia do jogo e daqui a pouco passava a bola para quem fazia gol e vez ou outra eu fazia gol e no final de tudo o meu time era campeão. Olha que legal, né? Então, e às vezes imaginava justamente o momento difícil, o momento mais tenso, mais complicado, mas eu logo imaginava esse desfecho maravilhoso, né? Sempre imaginando o desfecho maravilhoso. Engraçado, né? Esse mundo, quando você quando você começa a fazer isso, você lembra disso, você percebe que tudo tinha um desfecho bom, tudo tinha um desfecho muito positivo, tudo tinha um desfecho que realmente era, assim, fenomenal, né? Só que aí, o que acontece? Você começa a sair do campo do domínio da sua emoção, né? O campo da imaginação, o mundo da sua criança, né? E aí você começa a vir demais para o racional. Você vem demais para o racional, você se torna extremamente racional. Não estou dizendo que não temos que trabalhar a razão, né? A razão com a emoção, isso precisa realmente estar bem ajustado, trabalharmos isso, né, de uma forma mais consciente. Mas quando nós abandonamos
o emocional, abandonamos a imaginação e ficamos focados tão somente na razão, nós nos perdemos. Repare que hoje tudo que você está fazendo de alguma forma, de alguma maneira, é justamente para você voltar a esse mundo da imaginação. E você muitas vezes sente dificuldade em realizar isso. Por quê? Porque você está apegado ao que disseram para você, você está apegado às suas razões. Você começou a permitir que determinadas a razão seria justamente essa solidificação, essa cauterização da emoção, essa solidez, essa rigidez. E você muitas vezes trata assim com você. Você está sendo extremamente rígido com você. Você está sendo extremamente sólido, duro com você. E isso está impedindo muitas vezes que você refaça caminhos como você fazia quando era uma criança. Uma certa feita, o próprio mestre Jesus, ele havia falado que alguns discípulos estavam falando com ele assim, olha, não importunem o mestre. Ele estava lá trazendo o seu discurso, fazendo ali, transmitindo as boas notícias, e aí acontecia que ele estava sendo interrompido por diversas vezes, né? As pessoas aglomeravam e tal, e as crianças elas vinham com muita alegria e elas gostavam daquilo que elas estavam vendo. Elas observavam aquilo que ele estava falando e como ele estava falando, e aquilo fazia com que aquelas crianças se sentissem bem. Isso é muito legal. E aí, quando elas se aproximavam dele, aí os discípulos, né? Eu imagino ali Pedro, o mais, né? Vou usar a expressão aqui, não me levem a mal, tá? Mas o mais rabugento, falando assim, não, criança aqui não pode. Aí ele virava com toda a sua doçura, a sua leveza de alma, de mente, e falava assim, olha, deixem vir a mim os pequeninos, deixa vir. Sabe por quê? Porque deles é o reino, é o governo, o reino da espiritualidade, do mundo espiritual, do acesso ao espiritual é deles. Eles têm total acesso, eles sabem acessar de uma forma que vocês esqueceram. Vocês esqueceram, é deles o reino dos céus. E aí ele faz uma comparação dizendo, olha, se vocês não tiverem um coração puro como o de uma criança, se bem que, repare que nos dias atuais estão procurando deturpar a pureza das crianças, né? A inocência, a imaginação das crianças, né? De uma forma pura, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, né? A gente tem visto isso, infelizmente. Muitas vezes isso tem, esse corrompimento tem vindo por meio das redes sociais. Mas as crianças elas se aproximavam e que satisfação, que prazer que elas tinham de se aproximar ali do mestre. Que legal isso. E essa lição ela fica muito forte para a gente pensar. Puxa, é deles, é dos pequeninos, é das crianças o reino. Porque em uma outra ocasião ele falou que o reino, ou seja, o governo, quando fala reino, substitui, você pode entender que reino e governo é a mesma coisa. Que o governo está dentro, não está do lado de fora. Às vezes você fica esperando que alguém governe a sua vida. Você está esperando que alguém governe o seu país e tal, principalmente esse ano, né? Falando de eleições. Na realidade, por que uma nação precisa de um governo, né? Para colocar em ordem todas as coisas. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não governam a si mesmas. Então, acabam necessitando que um governo externo faça isso por elas. Né? Um governo externo, entenda, eu não sou aqui
favor de político A, B ou C, tá, pessoal? Eu sou a favor de que as pessoas elas se aperfeiçoem, que elas melhorem, que elas cresçam, que elas amadureçam sim, mas sem perder a essência, o governo que as crianças elas têm dentro de si. Comece a exercer o governo das emoções. Quando eu me pego lembrando de como eu procedia com relação às minhas imaginações e de como eu era muito bem sucedido ali nas minhas imaginações, quando criança e quando pré-adolescente, eu percebia o domínio que eu tinha sobre aquilo que eu estava sentindo. Você está lembrando o que eu estou querendo dizer aqui? Você está lembrando de como eram as suas imaginações quando você era ali criança e quando você era ali um pré-adolescente? Mas aí imagina só, criança, como eu falei, né? Criança é uma coisa incrível, né? E aí eu quero emendar, tudo que eu estou falando, eu já estou falando em metáforas, tá, pessoal? Mas eu quero emendar uma outra metáfora aqui, que eu acho ela fenomenal. E que isso, imagina uma criança, imaginando essa metáfora que eu vou contar agora. E aí, de repente, essa criança, imagina isso. Essa criança, ela está, sei lá, ali numa missa, ou ali num culto com um pastor, ou na missa ali com um padre, e de repente, essas autoridades eclesiásticas, elas falam assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Hã? Imagina ali você com 6, 7 anos de idade, você ouvindo isso e de repente você concluindo assim: peraí, um camelo gigante, uma agulha, aí você lembra das agulhas que sua mãe, sua avó tinham ali? Aí você tenta imaginar um camelo passando no fundo de uma agulha. Aí fala assim, realmente não tem a menor condição, né? Um camelo passar no fundo da agulha. E é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, já sei então. Então eu não vou melhorar em nada. Eu não vou ser rico não. Porque o rico então não entra no reino dos céus de jeito nenhum. Porque se um camelo não passa no fundo da agulha, então quanto mais um rico entrar no reino dos céus, e isso fica no inconsciente de uma criança. E a criança ela traz isso como uma crença para a vida dela, e aí no decorrer da vida dela, no decorrer da carreira dela profissional, no decorrer do dia a dia, do desenvolvimento dela, ela conclui que, na verdade, ela nem conclui mais, porque ela criou uma programação, foi estabelecida uma programação a partir de uma interpretação que ninguém explicou para ela de repente. É fantástico pensar sobre isso, é maravilhoso pensar sobre isso. Porque o que talvez aquela criança, obviamente, não tinha tido a explicação, é que o fundo da agulha, né, historicamente, agora eu quero trazer isso para você e a gente vai trazer isso com muito mais detalhes no nosso outro perfil, que a gente vai começar uma série no nosso outro perfil. O outro perfil é @ministro Machello, né? Machello com 2 L's. A gente vai trazer uma série a respeito dessas coisas. E o fundo da agulha, historicamente, quando a gente puxa lá, historicamente... Oi, Lucilene, faça um maravilhoso dia. Historicamente, o fundo da agulha ao qual se refere é justamente, antigamente, lá em Jerusalém, em Israel. Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém era completamente cercada por muralhas,
Obviamente, isso sempre aconteceu nas culturas, nas civilizações, quando se estabelecia uma nação, quando se estabelecia um governo, quando se estabelecia um reinado, todo reinado tinha lá suas muralhas, né, para delimitar território. Para quê? Para que quando um outro povo, uma outra nação, de repente, passasse por ali, eles respeitariam a demarcação daquela nação. Né? Era uma forma das nações se protegerem. Né? Eu não sei quem é que está passando lá fora, né? Igual você tem na sua casa o portão, né? Às vezes talvez você more aí numa casa residencial aí que tem um portão na frente da sua casa. Ali delimita quem pode chegar na sua casa e quem não pode, né? Então, da mesma forma, na cultura lá do passado também tinha essa delimitação. E aí acontece que, por via de regra, em Jerusalém, os viajantes só podiam chegar naquele reinado lá em Jerusalém durante o dia, né? Horário comercial, sabe? E aí acontece que dava um determinado horário e ninguém mais podia chegar, né? Não tinha mais como chegar. Por quê? Porque os portões daquele reino, os portões de Jerusalém estariam fechados, né? Estariam fechados. Então, somente no dia seguinte, quando então a guarda real, a guarda daquela nação, então abriria novamente os portões para que novos mercadores, viajantes pudessem entrar ali naquele reino, nesse caso em Jerusalém. Mas havia uma estratégia muito interessante para esse reino, no caso em Jerusalém, porque nas muralhas haviam algumas portas bem estreitas e algumas bem baixinhas, né? E elas ficavam estrategicamente em alguns pontos. Mesmo depois de todo o portão, né, o portão das muralhas já fechados, então haviam essas fendas, né, nas paredes, na muralha. E essas fendas eles chamavam de fundo da agulha. Olha que interessante. Só que quando você era criança e de repente você ouviu essa história, você não sabia disso. E esse fundo da agulha, para que era? Era justamente para que, se algum viajante, algum mercador, ou algum estrangeiro chegasse fora do horário, fora do tempo normal, né, em que os portões estavam abertos, eles poderiam passar por aquela fenda, né? E aí você começa a imaginar a história do camelo. O camelo desses mercadores chegavam abarrotados, carregados. O camelo chegava com muita coisa. Talvez seja por isso a expressão camelô, né? O camelô que carrega um monte de coisas, né? E depois sai vendendo aquelas coisas. Pois é. Mas no caso, o camelo, ele chegava com muita coisa de outras nações, de outros países, de outras localidades. E o mercador vinha com aquele camelo, às vezes uma sequência de camelos, aquele ajuntamento de camelos. E aí como é que ele fazia para poder passar? Talvez, eu não sei se você tem noção, você já foi ali no zoológico ver um camelo de perto, mas é uma coisa assim extraordinária, é um animal, é um bicho gigante. Ele é gigantesco, ele é muito alto. Você vê pelos vídeos, né? Você vê que eles são enormes realmente, né? E repare que até nos vídeos que você de repente você já assistiu, para que alguém suba e faça montaria no camelo, o camelo tem que estar abaixado. Já reparou? Que ele fica com as pernas, né, os joelhos dobrados, e aí a pessoa ela sobe no camelo
e aí o condutor, o guia, o condutor do camelo dá um comando, o camelo começa a levantar, né? Ou um camelo, ou um dromedário, ele começa a levantar e a pessoa fica lá suspensa, né? Com toda aquela altura do camelo. É algo realmente extraordinário. Mas quando, voltando nessa questão do fundo da agulha, quando esses mercadores chegavam com seus camelos e eles viam que o único jeito de entrar naquele reino era naquele governo, né, passar por aquele fundo de agulha, né, entrar de fato naquela localidade, naquela nação, o único jeito era passando pelo fundo da agulha, então eles logo tinham que fazer o seguinte, eles tinham que desamarrar, tirar todo aquele aparato, todas aquelas mercadorias que estavam em cima do camelo, colocar o camelo de joelho e conduzir o camelo a passar no fundo da agulha. Ou seja, isso dava um trabalho, era um trabalho, né? Ter que desamarrar, tirar item por item e colocar no canto e fazer o camelo passar no fundo da agulha. Então, quando o mestre havia falado lá, olha, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o camelo bastava simplesmente ter que tirar as mercadorias que ele estava carregando no lombo dele e colocar ele de joelho e fazer com que ele se arrastasse por baixo daquela portinhola do fundo da agulha, aquela passagem, assim ele já conseguiria entrar sob aquela nação, estaria sob o governo daquela nação a partir daquele instante. E por que isso? Por que essa comparação? Porque muitas vezes a pessoa ela está tão apegada ao que ela está vendo, ao que ela está sentindo, que ela acaba sendo incapaz de olhar para dentro dela. Ela está tão apegada ao item que ela tem, ao status que ela conquistou, que ela é incapaz de fazer uma introspecção, é incapaz de ficar numa live como essa, por exemplo, e olhar para dentro de si. Por que hoje os consultórios estão abarrotados de gente buscando ajuda terapêutica, buscando aconselhamento? Por que os gabinetes pastorais, né, estão lotados, abarrotados de pessoas transtornadas? Porque, na verdade, as pessoas elas estão com uma certa dificuldade de se desmembrar dessa carcaça externa, né, dessa coisa do que é aparente para os outros e olhar para dentro de si. Fazer igual a criança. Entende? Elas querem viver o status. Elas querem viver a aparência, elas querem muitas vezes viver as suas conquistas. E veja, não há nada de errado você desfrutar daquilo que você realizou, daquilo que você conquistou. Mas se você quer de fato, se isso não está te fazendo, se isso não te faz feliz, porque na verdade não faz, enquanto você... Tadeu, você está dizendo que as minhas conquistas, as minhas realizações, as minhas conquistas materiais, ou mesmo as minhas certificações, o meu status, isso não faz bem para mim? Eu não disse isso. Eu disse que se você fica apegado apenas ao seu troféu, isso mostra que de repente você não desfrutou da jornada. Será que você desfrutou da jornada? Ou você é aquele que diz, quando eu tiver tal coisa eu vou ser uma pessoa feliz? Eu tenho que te dizer a verdade aqui. Quando você tiver tal coisa, você vai descobrir que não tem nada de surpreendente nisso. E que você deixou de desfrutar do seu momento da jornada. Aproveita o momento da jornada, sabe por quê? Porque é no momento da jornada que você ri,
que você chora, que você se emociona, que você tem os seus momentos de tensão e você tem os seus momentos de descontração. E vai ser nesse momento que você vai descobrir que você está vivo. Porque quando você atingir o que você está dizendo que você quer atingir, não tem nada de surpreendente nisso. Eu vou te falar a verdade, não tem nada de surpreendente nisso. Mas sim o olhar toda a jornada que você passou, tudo que você passou, tudo que você vivenciou. E é disso que o mestre estava falando na sua metáfora, na sua parábola. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, nesse caso, ele tem todo um contexto, tá? Ele estava se referindo a um jovem que estava buscando o reino dos céus, ou seja, estava buscando aquilo que além da percepção humana, que o ser humano tem, por assim dizer, uma necessidade. Ele sabe que tem algo além daquilo que ele está vendo. Ele sabe que tem. Está dentro dele, é uma necessidade que ele tem. Quando ele reconhece isso, que tem alguém maior que ele, que existe algo além daquilo que os olhos podem ver, quando você entende isso, o que eu estou dizendo agora, você já está acessando esse reino dos céus. Substitua a palavra céus por espiritualidade, que é a mesma coisa. Você já está acessando o reino dos céus, porque você começou a compreender que existe algo além daquilo que você está pegando. Algo além daquilo que você está tocando. Algo além do seu sinestésico. Algo além dos seus 5 sentidos, pelo amor de Deus. Se você está dizendo, não tem algo além dos meus 5 sentidos, é uma crença tua. É uma visão de mundo tua. E eu respeito. Mas essa metáfora ela é justamente para que você comece a fazer as suas comparações em relação a você mesmo. De repente, a sua maior dificuldade é se desvencilhar. Coisa que o camelo não tem. Ele não tem a menor dificuldade em desvencilhar, porque o mercador ele entende que o único jeito do camelo passar no fundo da agulha é o camelo se abaixando. E como é que ele vai se abaixar e carregando aquele peso todo? Então tira o peso, tira aquilo que está pesando. Você está aí alimentando mágoa, ressentimento até hoje e você fica cultivando como se fosse é o meu xodózinho, essa mágoa é o meu xodó. Vou falar uma coisa para você. Isso não vai fazer você entrar, acessar a espiritualidade, se tornar uma pessoa mais leve. Isso está fazendo mal para você e você está levando isso para toda a sua existência. E o pior é que você carregando mágoa, ressentimento e alimentando ódios, você está contaminando pessoas que você ama. Pessoas que amam você e pessoas que você ama, que estão à sua volta. E você está contaminando, tá deixando todo mundo chateado, tá aborrecendo todo mundo. Aí você fala, não tô nem aí, tá vendo? De repente, essa tá sendo a sua riqueza, que você tá com dificuldade para se desvencilhar. E por isso você não tá passando no fundo da agulha. Porque, como eu estava dizendo inicialmente, para que o camelo passe no fundo da agulha, ele precisa se desvencilhar de todo aquele peso, né, daquelas mercadorias, e logo em seguida se ajoelhar. Né? Esse ajoelhar-se é um ato de rendição. Né? É um ato de rendição. Não significa que você é menor que ninguém, ou não significa que você está sendo diminuído. Não. Significa que você está utilizando a inteligência. É uma questão de inteligência. Sabe aquela história do magoado? O magoado é aquela pessoa que, outra metáfora, que tomou o veneno esperando que o outro morra.
Eu quero que fulano morra. Aí você vai lá e toma o veneno. Isso nunca vai acontecer. É uma metáfora para a gente pensar. Isso você já ouviu diversas vezes, você só não tinha atentado para isso. A mágoa, ela só está fazendo mal para você. E aí começa a fazer mal para o outro quando você começa a transbordar isso em direção ao outro, através de comportamentos, através de atitudes, através das suas palavras. As suas palavras começam a ficar carregadas, né? E aí tá na hora de fazer igual as crianças, né? Voltar àquela inocência das crianças e justamente começar a pensar como elas. Voltar a imaginar como é uma vida sem a mágoa. Imagina, como é uma vida sem a mágoa? Quem sabe, talvez, você se sentiria mais leve. Quem sabe, talvez, você se sentiria mais agradável. Quem sabe, talvez, você sorriria mais. Quem sabe, talvez, a pessoa que provocou a mágoa, mas quem sentiu foi você, talvez você trataria essa pessoa de uma forma diferente. O que adianta você ficar carregando todo mundo nas suas costas? Vai ter que esvaziar a mercadoria. E aí vai ter que dobrar o seu joelho no sentido, né, metafórico e ficar numa rendição para você passar no fundo da agulha e acessar coisas maiores. O que adianta você carregar tantas coisas e não ter usufruto disso? Não é verdade? O que está valendo a pena? Não, eu sou assim mesmo, eu sou porreta assim mesmo. Escreveu, não leu, o palco meu e eu sou assim. E o que isso está te trazendo de bom? O que isso está fazendo bem para você? Está enriquecendo você? Está fazendo você uma pessoa melhor? Ou uma pessoa mais casca grossa? Ou uma pessoa mais ríspida? Mais intolerante? Você reparou que de repente é isso que você está fazendo com você? Tira essas mercadorias. Começa a fazer algo bom por você. Começa hoje. Quer fazer uma sexta-feira diferente? Pense sobre isso que a gente está conversando aqui. E quem sabe isso já começa a fazer a diferença no seu dia, na sua semana, no seu final de semana. Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Quanto tempo você já não fala aí com seu pai, não manda uma mensagem para ele? Ou de repente você fala, Tadeu, nem quero tocar nesse assunto, que eu não tô mais com meu pai por aqui. Mas você quer ver uma coisa boa para você lembrar? Se você teve essa oportunidade, vou usar o arquétipo, tá? O arquétipo pai. De repente, você não teve um pai biológico. Eu também não tive o pai biológico por perto, né? Mas eu tive referências paternas maravilhosas. Quem foi? Olha como o divino, o Criador, ele é bom. Ele acabou colocando pessoas na sua vida que fizeram a figura paterna para você, cuidaram de você. Senão você não estaria aqui me assistindo. Alguma coisa aconteceu lá na infância e alguém cuidou de você. Alguém te orientou, alguém trouxe algum tipo de conselho. Alguma coisa você aprendeu, alguém você modelou, alguém você olhou e falou assim, eu gosto do que ele está dizendo. Faz sentido o que ele está fazendo. Alguém que de repente não falou uma única palavra, mas foi um exemplo para você. Olha quanta coisa você pode acessar no dia de hoje. E quando chegar domingo, sei lá, manda uma mensagem para essa pessoa, se for possível. Manda uma mensagem ou agradeça. Lembra, no dia, quando você acordar no domingo, pela manhã, você agradeça. Agradeça as figuras paternas que passaram pela sua vida. Quantas e quantas. De repente lá,
o padre da paróquia que você faz parte, o pastor da congregação a qual você faz parte, ele está em um papel de pai de alguma forma. De repente é o vizinho que esteve sempre do lado da família e você nunca, sei lá, nunca falou, olha, muito obrigado. Sei lá, dá uma rosa para ele, dá um abraço nele domingo, sabe? Tira a mercadoria daí do caminho, dobra um pouquinho o seu joelho, ou seja, numa simbologia um pouco mais humana de simplicidade, de humildade, e faz alguma coisa diferente. De repente, isso pode transformar o seu dia. Vai transformar muito mais o seu dia do que o da pessoa. Mas a própria pessoa, de repente, pode ficar impactada. Manda uma mensagem de WhatsApp, sei lá. Mas faz lá alguma coisa diferente. Quem sabe